Tu já ouviu falar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Essa expressão, ela reflete normalmente que a vida do outro, ela sempre tá muito melhor do que a nossa. Mas se a grama, na verdade, for o maior vilão e o maior obstáculo da tua jornada? Me diz aí, quantas vezes tu já abriu o feed do teu Instagram, já pulou vários stories e ficou se comparando o tempo inteiro com outros profissionais, achando que eles estão atendendo mais, ou que a vida deles está muito melhor do que a de vocês. E ao ver isso, a gente tem uma sensação de que parece que o sucesso ele tá sempre muito distante da gente. E aí tu insiste em buscar referências, insiste em ficar se inspirando em outras pessoas, mas de fato tu não dá o valor necessário para aquilo que tem dentro de ti. Eu sempre digo que o teu maior superpoder é ser quem tu é, ser tu mesma, porque de fato não existe alguém no mundo igual a ti. E isso já aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar na estética. Eu me comparava muito, é muito difícil a gente não se comparar, né? Mas eu me comparava muito com outros profissionais que já estavam trabalhando na estética, alguns que estavam iniciando, outros que já estavam há mais tempo trabalhando na estética, e eu via um padrão, eu via que as pessoas elas usavam roupas mais neutras, elas tinham um padrão de cores que elas utilizavam. A gente sempre fala, né, da clínica de mármore, mas realmente é isso. A gente acha, quando a gente entra nesse mundo da estética, a gente acha que a gente precisa seguir esses padrões visuais, esses padrões de fala, esses padrões de postagens. A gente acha que a gente precisa seguir vários padrões para que a gente consiga de fato entrar no mercado de trabalho da estética. E obviamente, quando eu entrei nisso, né, de começar a me comparar com as pessoas, teve um momento que eu lembro que eu falei pro meu namorado, eu disse assim pra ele, eu não sei mais quem eu sou, porque parecia que eu tava fingindo ser uma pessoa que eu não sou, e isso tava criando um triplex na minha cabeça, porque eu queria ser eu mesma, mas eu já não sabia mais quem eu era, porque eu já tava ali dentro e já tava, né, tinha trocado todo o meu guarda-roupa para as minhas roupas neutras e já tava pensando de forma diferente, o meu Pinterest já tava todo diferente e, de fato, eu já não sabia mais quem eu era, então eu precisei me reconectar comigo mesma. E a partir do momento em que eu comecei a estudar o autoconhecimento, a partir desse momento em que eu já não sabia mais quem eu era, eu comecei a estudar autoconhecimento e, de fato, quando tu começa a estudar sobre isso, tu vê que ser tu, ser quem tu és, é o teu maior superpoder e tu começa a atrair as pessoas que se conectam contigo. Nesse meio processo que eu tava, né, nessa crise de identidade, chegavam algumas pessoas na clínica em que elas achavam que elas tinham se conectado comigo, mas quando elas chegavam lá, elas viam que eu não era exatamente isso. E isso foi bem conflitante no início, mas não durou muito tempo, tá, gente? Eu logo descobri quem eu era de novo, de verdade. E aí eu comecei a atrair pessoas que se conectavam de fato comigo, e quando elas chegavam lá na clínica, eu era a mesma pessoa que estava falando com ela nas redes sociais. Então, a partir do momento em que eu entendi quem eu era, que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, tudo fluiu melhor, eu me senti melhor, as pessoas, elas começaram a me procurar mais, porque elas realmente é muito sobre conexão, né? A gente sabe que hoje em dia Instagram e todas as redes sociais são super sobre conexão, então isso foi uma coisa que me abriu muito mais portas. E se você tá assim, se sentindo perdido, lembra disso que eu falei agora, ser você é o maior superpoder que tu pode ter, e começa a estudar sobre autoconhecimento, começa a colocar algumas coisas no papel, isso vai fazer com que tudo vá fluir muito melhor. E de fato a gente às vezes começa a medir a nossa vida com a régua dos outros, medir todas as nossas conquistas, começa a comparar com as conquistas das outras pessoas, ou até mesmo quando as pessoas elas conquistam alguma coisa, tu pensa, por que eu não tô conquistando isso, por que eu não cheguei lá ainda? Então pare de se medir a sua vida com a régua dos outros, e sempre que você pensar nisso, lembre-se que quem só olha a grama do vizinho pode deixar morrer o seu jardim.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.